Olá pessoal, aqui é a professora Fernanda de Estratégia. Hoje falaremos na nossa aula sobre educação corporativa. Educação corporativa ou educação empresarial é o tipo de educação que se dá fora do ambiente escolar. É a educação mais voltada às instituições. No Brasil, ela começou em 1990, é recente. E com isso, as provas de concurso elas têm uma característica meio parecida. Elas cobram geralmente educação corporativa da mesma forma. Não muda muito, elas seguem o mesmo padrão, porque o assunto, apesar de ser um assunto novo e abrangente, ele é um assunto que ele segue uma linha de raciocínio meio linear. O que a gente vai trazer aqui hoje na nossa aula é justamente isso. A gente cercou tudo que as bancas gostam de cobrar e a gente vai direto ao ponto, para que vocês possam estudar de forma direcionada. Serão uns 15 slides, mais ou menos, falando sobre isso e a ideia aqui é que vocês consigam absorver exatamente o que a banca quer sobre educação corporativa. Tá joia? Então vamos começar. Educação corporativa ou educação empresarial. Como eu disse no iniciozinho, na introdução da nossa aula, é o tipo de educação fora do ambiente escolar. O corporativa já diz tudo, né? Ele está ligado às instituições. É o tipo de educação voltada às instituições, onde o indivíduo ele tem que adquirir um conjunto de habilidades, competências e atitudes, é o que a gente chama de chá. Nos livros de administração, eles costumam trazer esse conceito, que seria competências, habilidades e atitudes. O que tem que ficar claro para a gente é que essas competências, essas habilidades, essas atitudes, elas são um conjunto de objetivos que a educação corporativa tem que cumprir na vida do indivíduo. É o tipo de educação realizada nas empresas, nas instituições. Como eu disse, ela é recente. Com o neoliberalismo, né, mais ou menos na época do Fernando Collor, as empresas brasileiras elas se viram na necessidade de trazer mais competitividade para elas. E com isso criou-se a educação corporativa, que visa justamente isso, preparar as pessoas para o mercado de trabalho, dentro das instituições, para que elas possam exercer as suas competências, suas habilidades, suas atitudes de forma mais fortalecida. O que tem que ficar também claro é que essas três juntas, essas três habilidades, as competências, as habilidades e as atitudes, elas não são separadas e uma coisa leva a outra, é um efeito dominó. A partir do momento que eu cumpro as competências, eu tenho a habilidade para fazer algo, eu vou mudar o meu comportamento e esse meu comportamento ele vai servir para melhorar o ambiente da minha empresa, da empresa em que eu estou inserido. Essa é a visão geral da educação corporativa. Ela tem essa missão, esse objetivo final. E então, vamos prosseguir. Então, gente, o processo de aprendizagem dentro da educação corporativa, ela requer um conjunto de competências que é o que a gente chama de chá, como eu havia falado no slide anterior. Vou colocar aqui o esquema, que é o esquema que as provas costumam cobrar, para que vocês lembrem, todas as vezes que vocês virem a sigla chá, vocês vão lembrar competências, e aí vocês vão fazer essa associação. Competências estão relacionadas ao saber, está relacionado ao saber, que, por sua vez, está relacionado ao cognitivo. Competências, letrinha C, habilidades está relacionada ao saber fazer. Que por sua vez vai estar relacionado ao domínio psicomotor. Bom, desculpando a letra aí da professora. E as atitudes. Em provas de concurso, eles gostam muito do chá, eles gostam muito de cobrar sobre as atitudes, que seria o querer fazer. O querer fazer está voltado ao processo de mudança do indivíduo.
A partir do momento que ele adquire competências e habilidades, ele vai mudar seu comportamento e vai querer fazer. Então, vocês vão lembrar que a atitude está relacionado ao processo de mudança. Por que isso? Porque não adianta nada o indivíduo dentro da corporação, da instituição, ele adquirir uma série de habilidades, série de competências e não servir para nada no dia a dia da empresa. O chá, ele prevê que o indivíduo, ele aprenda, ele se transforme, ele se modifique, ele se atualize e que, com isso, ele mude seu comportamento para o benefício da instituição. Então, as provas de concurso, elas gostam de fazer essa associação, no slide agora que eu mostrei para vocês. Competências, saber fazer, habilidades, não sei o quê, eles gostam de trocar e confundir o aluno. É bom que fique isso muito claro, porque as bancas, elas cobram sempre do mesmo jeitinho, e é só a gente associar com a prática mesmo, que daí não vai ter erro, beleza? Origem. A educação corporativa é recente, muito recente. Ela teve sua origem no Brasil, como eu havia adiantado para vocês, na década de 90, meados de 90, e ela surgiu com o neoliberalismo. Por quê? Porque as empresas, elas se viram obrigadas a transformar o seu ambiente de trabalho. A competitividade, a globalização, elas fazem com que a disputa pelo mercado fique cada vez mais forte, mais acirrada. E aí a educação corporativa, ela entrou para fazer com que os funcionários das instituições, eles se aperfeiçoem, eles andem de acordo com o tempo, com as mudanças do tempo, com as atualizações do mercado, para que as empresas possam competir nesse mercado. Então, é importante que fique muito claro que é recente, mas a cada dia a educação corporativa, ela ganha mais força, e isso, inclusive, influencia no papel, inclusive, do pedagogo, que é um assunto relativamente novo na pedagogia, em que as pessoas ainda não conhecem, está muito mais voltado para a administração, mas como educação, o pedagogo, ele tem um papel fundamental, né, nas instituições para difundir e fazer com que a educação corporativa cada dia expanda, cada dia cresça mais. Mas voltando à origem, no Brasil, 1990, a CESP adora cobrar isso, coloca sempre, foi em 85, foi não sei o quê, mas não, é a partir de 90 para cá que veio e cada dia tomando mais força. Educação corporativa envolve uma educação para os negócios, sendo as metas e os objetivos compartilhados por seus colaboradores. Aqui, eu gostaria que vocês fixassem uma palavra, que é a sinergia. Ela é cobrada também muito em prova, ela é sempre atual, é uma palavra que tem um significado muito forte dentro das instituições, dentro das empresas. E a sinergia, no ambiente corporativo, ela está ligada à junção de esforços. Aí, o que tem a ver com esforços e sinergia e o que a gente está falando aqui na aula? A educação corporativa envolve uma educação para os negócios, sendo as metas e os objetivos compartilhados por seus colaboradores. A sinergia, ela traz exatamente isso, essa junção de esforços para alcançar... Opa, só um minutinho. Para alcançar os objetivos. Por isso que a sinergia está ligada na educação corporativa. Aquele juntos somos mais, é mais ou menos isso. A sinergia faz com que cada um seja útil e que cada um junto vai mudar o espaço para melhor. A educação corporativa oferecida pelas empresas envolve várias modalidades de ensino. Aqui, gente, a gente vai ter a pós-graduação. Pós-graduação. A educação básica. Educação básica. Nos níveis fundamental e médio. E ainda os cursos técnicos.
Na educação corporativa, as estratégias e ações pedagógicas, elas podem ocorrer de 3 formas, tanto presencial, semipresencial ou totalmente à distância. Normalmente, usa-se muito a forma semipresencial. O que é a forma semipresencial? É aquela parte em que a pessoa estuda um pouco no computador, em casa, ou mesmo numa plataforma da própria empresa, e vai depois para o ambiente físico somente fazer trabalhos, provas e outras coisas que valem nota, mais ou menos assim. Já na presencial, totalmente no ambiente físico, o indivíduo ele deve ir às aulas em que tem um professor físico, e à distância, ele utiliza somente o ambiente virtual, ou Moodle, ou intranet, internet. Então, são essas 3 formas. Eu vou registrar aqui no slide para vocês. Presencial, semi-presencial e à distância. As empresas, elas tendem a escolher geralmente essas 2 formas aqui. A presencial ocorre, mas cada vez menos, né? Em função dos gastos mesmo que acaba tendo, a educação semipresencial e a distância, elas são menos onerosas, então as empresas optam geralmente por essas 2, mas pode ocorrer das 3 formas. Uso da tecnologia, e aí uma coisa liga a outra. Na educação semipresencial, ou totalmente à distância, a tecnologia ela é extremamente importante, né? Porque a partir do uso da internet, como eu disse, da intranet, videoconferências, chats, Moodle, e-mails, as instituições elas utilizam bastante da tecnologia para formar e aperfeiçoar as competências dos seus empregados dentro da empresa, dentro da educação corporativa. Gente, organização. Dentro da educação corporativa, é muito comum utilizar do próprio insumo humano, do capital humano que faz parte da empresa. Como isso funciona? Empregados capacitados que têm diversos conhecimentos sobre determinado assunto, eles são transmissores desse conhecimento com cursos, com palestras, a fim de que ele dissemine esse conhecimento para os colegas. Eu sou da Caixa, a Caixa tem a Universidade Corporativa e dentro dela existe um grupo de disseminadores do conhecimento em que eles transmitem esses conhecimentos adquiridos para os colegas, seja em curso de formação, em curso de aperfeiçoamentos. E como isso acontece na prática? Um gerente que sabe muito sobre bolsa de valores, ele vai e planeja, formata um curso para passar para outros colegas que ainda não sabem tanto sobre o mercado financeiro ou que queiram se aperfeiçoar. E por que isso é bom dentro da universidade corporativa? Porque diminui os custos, porque o funcionário que trabalha na instituição, ele conhece o clima da instituição, ele sabe mais do perfil da instituição do que trazer alguém de fora. Entende-se que o profissional que está na empresa, ele tem uma visão mais ampla, mais sistêmica dessa empresa. Então, o conhecimento que ele vai passar, ele não vai ser um conhecimento tão teórico, vai ser um conhecimento que vai aliar a teoria com a prática diária, que é fundamental para a gente adquirir o chá. Porque a partir do momento que ele vai transmitir um conhecimento que pode ser utilizado na prática, no dia a dia do profissional, do colega, ele vai estar mais perto de alcançar a letrinha A do chá, que é a atitude, que é mudar o comportamento. Então, dentro da organização, é muito comum as empresas utilizarem do capital humano, do intelectual que eles têm dentro da própria instituição para transformar os outros colegas, os outros funcionários. Eu vou colocar só as palavras-chave aqui, só para vocês fixarem. Então, dentro da organização, capital humano. E as bancas gostam de cobrar o termo disseminação do conhecimento, que está ligado a tudo conhecimento, que está ligado a tudo isso que eu expliquei agora para vocês. Um dos principais assuntos cobrados pelas bancas e examinadores em relação a esse assunto diz respeito às universidades corporativas. As bancas gostam de cobrar sobre universidades corporativas porque é um assunto que está dentro da educação corporativa.
Como elas funcionam, as universidades? A missão delas é trazer um conhecimento para o seu empregado que sirva para a instituição. Ela faz com que o seu empregado adquira as habilidades, competências e atitudes que sirvam, que façam com que ele utilize essas habilidades dentro da empresa para crescimento da empresa, para benefício da empresa. Então, normalmente, nas universidades corporativas, hoje em dia, nas empresas, os cursos são totalmente voltados ao ramo, ao trabalho que o empregado faz, executa. São cursos muito mais voltados à empresa. São cursos que podem ser usados fora, no dia a dia? Podem, tem uma relação indireta. Mas o que tem que ficar claro aqui é que a formação que a universidade corporativa proporciona ao empregado é uma formação para o ambiente de trabalho, que vai fazer com que a sua instituição, a instituição com que o empregado atue, cresça e se torne competitiva, porque daí vai voltar naquilo que a gente falou. O mundo hoje é globalizado, ele exige das empresas uma competitividade alta, profissionais mais bem capacitados, e a universidade corporativa, ela tem essa função de preencher essa lacuna, pegar o que falta de habilidade e competência dos seus empregados, que faça com que eles possam competir lá fora com as outras empresas. Então, cada dia, as empresas têm mais se preocupado com essa formação do seu empregado, e com cursos, diversos cursos, e aí é um leque enorme, como eu disse lá na Caixa, onde é a experiência, né, que eu tenho hoje de universidade corporativa. A cada dia que você abre a plataforma da universidade corporativa, tem um leque imenso de cursos, e aí qual é o sentido disso? Hoje o empregado, ele não tem mais desculpa, ele não tem como não se atualizar. As empresas, elas tendem a exigir mais dos empregados para que eles possam oferecer um serviço, um trabalho melhor para que a empresa que ele atua possa competir com as outras empresas que também farão isso. Então, um dos principais assuntos cobrados nas bancas realmente é a universidade corporativa, que está dentro desse processo da educação corporativa. Universidade empresarial, universidade corporativa. No iniciozinho da aula, a gente comentou que pode cair na prova das duas formas, tanto universidade corporativa quanto universidade empresarial, porque eles são sinônimos. Então, caso caia na prova todo esse conceito que a gente discutiu hoje, mas caia como universidade empresarial, tá tranquilo que vai se tratar de universidade corporativa também. Gente, agora eu trouxe pra gente 2 itenzinhos de como o que a gente falou em aula cai em prova. O primeiro as ações da educação corporativa são voltadas basicamente aos funcionários e colaboradores, não atingindo os fornecedores e a comunidade em geral. A gente não precisa nem dizer que isso aqui é falso, né? A função da educação corporativa é justamente o contrário, é trazer para dentro da empresa competências, habilidades e atitudes que mudam o comportamento do seu empregado para que isso reflita na sua relação com os fornecedores, com a comunidade de uma forma geral. É impossível pensar em educação, e aí a gente traz a educação formal e aí pode fazer o paralelo com a educação corporativa. Educação muda o mundo, né? A gente já sabe que a educação muda o mundo. E com a educação corporativa acontece da mesma forma. Então, ela tem uma intenção de modificar as pessoas e que isso obviamente vai refletir lá fora, com a comunidade em geral, com os fornecedores e com quem mais quer que seja que esteja relacionado ou não com essas pessoas. A partir do momento que a gente muda para melhor, isso vai refletir lá fora. Então, a questão, ela é falsa. E a próxima, a educação corporativa é dirigida à ampliação das habilidades e competências do funcionário, oferecendo-lhe uma visão macro da empresa, com vistas ao aumento do capital intelectual da organização. Aqui também ficou fácil, depois das nossas explicações. É verdadeira mesmo, gente. Como a gente viu na aula, ficou tranquilo entender que a função da educação corporativa é justamente proporcionar ao empregado essa visão macro, para que ele possa exercer suas atividades de forma mais consciente, de forma que vai impactar nos resultados dessa empresa. Embora a educação corporativa ela tenha esse lado de aperfeiçoar o indivíduo, ele tem uma missão de fazer com que a empresa também melhore. E então ela tem esse papel de melhorar o capital intelectual para que
reflita no resultado dessa empresa. Cada empresa, ao pensar nas suas estratégicas, nas suas necessidades dentro da educação corporativa, elas visam isso, elas visam fazer com que o indivíduo assimile habilidades e competências e atitudes que vão refletir no seu desempenho dentro dessa empresa. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. A aula de hoje finalizada com sucesso. Espero que vocês tenham gostado. A Fabiana vem em seguida com a aula de educação à distância. Um abraço. Tchau.